Oi, a sua mensagem já vai começar. E para você ficar por dentro de todas as nossas mensagens e encher o seu coração de bênçãos, eu convido você a se inscrever e a continuar seguindo este canal. De Jerusalém, e Jerusalém está prestes a cair. Os exércitos de Nabucodonosor já invadiram, destruíram o templo, derribaram os muros, arrastaram as virgens, botaram em cativeiro os jovens, irmãos, um desastre terrível. Mas o que acontece, irmãos, é que ele já havia falado que era iminente isso, mas o povo não se dobrou, o povo não voltou para o Senhor, e ele está vendo o desastre, o templo em chamas, a cidade em ruínas, e ele não sabe como conduzir o coração que está aflito diante de tanta dor e tristeza, tanto sangue e miséria. Então ele começa a falar com o Senhor e escreve o livro de Lamentações. E quando ele está na altura do capítulo 3, ele fala para Deus assim no versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quais são as memórias que estão te matando? Quais são as memórias que estão te afligindo? Quais são as memórias que estão te soterrando? Quais são as suas piores lembranças? Quais são seus traumas, meu amado? Como eles têm te encontrado nas madrugadas? Como eles têm, como um crocodilo do Nilo, te abocanhado e feito você revirar a noite inteira na cama com o giro da morte? O que tem vindo à sua cabeça que está arrasando o seu coração? O que está te abatendo? Está destruindo o templo do Senhor que é você, está derribando os muros e as fortalezas de Deus que devem ser a nossa espiritualidade e santidade. Irmão, quantos de nós aqui está em ruínas e em chamas? Os inimigos já adentraram, já nos manietaram, já nos colocaram no cativeiro da aflição e no pântano do sofrimento, e a sua memória vem trazendo esses ranços, esses remansos. Não, e mais não, eu quero trazer à minha memória, não o que pode me dar desespero, mas o que pode me dar esperança. É isso que Jeremias está dizendo, e ele diz o que dava esperança para ele: as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor significam que o Senhor olha para nós e nos enxerga não conforme somos, mas Ele olha para nós e nos vê como Ele é. Ele vê a marca de Cristo em nós e nos chama: meus filhos, vinde benditos do meu Pai, disse o Senhor Jesus, meus justos. Você não é nada disso. A sua memória insiste em dizer que você não é nada disto, mas o Senhor te vê assim por causa de Cristo em você. E não é o que dizem, não é o que você diz de você mesmo. O que importa é o que o Senhor tem afirmado de nós: minhas delícias, minhas ovelhas, meu povo. Ele nos comprou e está trabalhando em nós a imagem do Filho dele. Meu amado, traga a sua memória o que vai encher o seu coração de esperança. A esperança é a riqueza de quem nada possui, meu filho. Traga a sua cabeça aquilo que vai encher o seu coração de luz. E o que é? As misericórdias do Senhor. Misericórdia significa que Deus pega o coração santo dele e coloca na nossa miséria. Misericórdias, cordes, coração, miséria. Misericórdia significa Deus pega o coração dele e coloca no pó, coloca no barro, coloca no lodo e faz dele um ser humano bonito para a glória dele, um monumento para o Deus vivo. Só Deus pode pegar, irmãos, madeira cheia de nó e espinhos, madeira contorcida e carrancuda, e transformar numa obra de arte que somos nós. As misericórdias do Senhor é o motivo porque ainda estamos aqui, disse Jeremias. Ele não nos trata como merecemos,
Ele não nos trata como nós deveríamos receber. As misericórdias. E aí, irmãos, você precisa abrir sua Bíblia agora, porque nós vamos ficar só no versículo 22 e olhar para a conclusão deste assunto. Olha que magnânimo e magnífico. Por que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos? Ele diz, porque as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Elas não têm fim. Há mais amor no coração de Deus do que pecado na sua história. As misericórdias do Senhor não têm fim. E aí ele fala assim, elas se renovam a cada amanhecer. Talvez você nunca pensou no que está sendo dito aqui. Mas o salmista entra em estado de êxtase. Este é um salmo de lamento de Jeremias. E ele entra num êxtase tão maravilhoso que você não consegue detectar, se você não prestar atenção. Quando ele diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é como se ele falasse assim, grande é a tua fidelidade, Deus, porque nunca houve uma noite que, por mais escura que fosse, e fria, e sem estrelas, que pudesse impedir o nascer do sol. Assim como é certa a aurora, assim como é certo o amanhecer, o raiar do dia, assim como as lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria do Senhor certamente vem pelo amanhecer. Assim como o sol vence as trevas todo santo dia, assim como os astros estão em perfeita organização e cumprindo as suas funções, sem questionar. Ah, Deus, Tu és fiel, Senhor. Note que ele diz, Tu és fiel, porque até antes disso ele está falando do Senhor. As misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E agora ele para tudo e fala com Deus. Ele está falando agora com Deus. Ele fala assim, grande é a tua fidelidade. Existem duas pessoas aqui, num só ser humano, uma só pessoa, mas dois sentimentos. Tem hora que ele está falando de Deus, mas agora ele fala com Deus. Tu és fiel, Senhor. Meu amado, desde que o mundo é mundo, e eu quero concluir com isso aqui, nunca houve uma noite que pudesse impedir o nascer do sol. Assim como não há problemas na sua vida e na minha que sejam capazes de deter o braço de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? E tão certo como Deus vive, as misericórdias dele vão se renovar. Muitas noites eu dormi na esperança do amanhecer, falando, Senhor, não tem chance para mim no dia de hoje, mas eu vou me descansar no Senhor, porque eu tenho certeza que amanhã será um dia diferente. Qual é o seu drama? Qual é o seu grito de dor? Quais são as memórias que te afligem? Troque tudo isso pela esperança do Salvador. Porque assim como amanhece todos os dias, tão certo como vive o Senhor, as misericórdias dele prevalecerá sobre os nossos dramas. E quando Deus põe o coração dele na nossa miséria, o coração dele não se contamina com nossa miséria, mas a nossa vida é transformada para nos tornarmos segundo o coração dele, a fim de que o nome dele seja exaltado. Senhor Deus, se alguém entrou aqui nesta manhã como uma terra arrasada,
com um coração disforme e vazio, que haja luz e faça o teu paraíso nesta alma. Se alguém aqui entrou achando que o desespero é maior do que a esperança, que haja renovação espiritual. Se alguém entrou aqui sem se lembrar quem é de fato no teu filho, que haja novo homem e nova mulher. Senhor, as tuas misericórdias não têm fim. O tempo dos nossos erros, o tempo dos nossos vacilos, o tempo dos nossos desagrados, haverá um fim para isto, mas as tuas misericórdias nos acompanharão para a eternidade afora, porque há mais amor no teu coração do que pecado e miséria na nossa história. E assim como nunca pôde impedir, ó Deus, o nascer do sol, nenhuma noite pôde impedir o nascer do sol, nada pode nos impedir em Ti, ó Deus. Não há pontos finais para a história do Teu povo, porque Tu tens escrito novos parágrafos para o louvor da Tua glória. Que possamos, ó Deus, nos render à Tua fidelidade e nos prostrar aos teus pés, para nos levantar homens e mulheres renovados em Ti, em nome de Jesus. Amém.